E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um experimento aqui. Espero que dê certo, né? Porque vai ser um experimento que eu vou fazer a fim de fazer em um relógio mais caro. Então, primeiro vou testar nesse aqui que é um voluntário, né? Voluntário. E depois, se der certo, eu testo no relógio original. Então, galera, porque eu falei para vocês que vou testar no relógio original. É um projeto que eu tenho, né, para fazer e eu vou usar um relógio original. Mas primeiro, para saber se vai dar certo ou não, eu aqui na feira, na minha cidade, né, acontece uma feira todo domingo aqui e é normal. Existem diversas barracas lá onde os caras vendem relógios e tal. Aí eu encontrei esse aqui. Ele vem com a pulseira em aço, tá? Tudo legal. Mas é aquilo, né? Eu conheço Oriente. Agora, Orimet. Esse aqui é novo pra mim, galera. Claro, lógico que eu sei que é um relógio falso, com certeza. Mas é isso, relógio falso, galera, eu costumo comprar para fazer experimentos, tá? Testar, fazer alguma coisa assim para eu ver se vai dar bom no relógio original, então eu faço experimento nos relógios falsos. Muitos testes que eu já fiz nos relógios falsos que deram certo, né, no relógio falso, quando eu fiz no original também deu certo. Então eu tenho esse parâmetro aí de fazer o teste nos falsetão. Esse aqui o cara pediu 25 na feira. Aí eu falei, não, tá maluco? 25 não vou pagar não, relógio é falso. Não, mas é aquele falso que tu pode botar só para quando for sair, tirar uma onda. Eu falei, não, se tu quiser eu pago 15. Relógio é falso. Aí ele, não, tá bom, me dá 15 aí. E paguei 15 no relógio falso. E falso é isso aí mesmo, galera. Você não tem que dar moral para relógio falso, não. Relógio falso é isso aí. Igual tem no Instagram que eu vejo aí, nego vendendo relógio falso a R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 800. O cara que paga R$ 3.000 em um relógio falso, assim, me desculpa bastante a sinceridade, mas isso é um otário, tá bom? É um tremendo de um otário. Pagar R$ 3.000 em um relógio falso, só porque vem escrito aqui Rolex, ou Patek, Montblanc, IWC, Frank Miller. Irmão, é falso. Relógio falso não tem que dar moral não. Mas beleza, já tô devagando aqui. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pintar esse mostrador aqui com esse pó aqui de Chernobyl, que ele fica fluorescente, né? Então vou pintar ele. É o mesmo pó que eu usei para fazer aquela adaptação lá no GA100, né? Para botar os pontos luminosos lá em um dos GA100 que eu tive. É o mesmo pó. Encontra no Mercado Livre, na Shopee, na gringa, né? Como é que é? No AliExpress e tal. Vou apagar a luz aqui do cenário para que vocês vejam como que ele fica fluorescente, esse pó aqui. Tá vendo aí, galera? Como é que ele fica fluorescente? Eu vou botar aqui, ó, luz ultravioleta para vocês verem como que ele reage, tá? Ó, tá vendo aí? Ele acende legal e tal. Eu comprei na cor azul, mas tem verde, amarelo, tem o branco lá, tem um monte de cor. Eu comprei na azul porque eu acho mais bonito, tá vendo? Então eu apelidei ele de pó de Chernobyl. Agora aqui, galera, o que eu faço? Eu vou botar um pouquinho aqui na tampa da garrafa, né? Galera, eu recomendo fortemente que vocês não toquem nesse pó aqui com as mãos livres, né?
Até porque eu não sei como é que... Ninguém sabe, né? Como é que é esse pó aqui e tal. Pode que seja realmente lá de Chernobyl. Isso aqui, sei lá. Então, é bom você não pagar para ver, não. Vide o caso do Césio, né? Então, que vieram um pó brilhante, bonitinho e tal. Olha o merdelê que deu aí. Então, vamos evitar, né? Vou botar aqui, ó. Botei um pouquinho aqui. Eu sei, galera, o pó parece outra coisa, mas não é não, tá, galera? É um pó que fica fluorescente mesmo. Agora, galera, eu tenho aqui, ó, o verniz. Verniz de uso geral. Esse verniz aqui, galera, vocês vão encontrar nas casas de artesanato. Pessoal que trabalha com produtos aí feitos à mão, né? Então tem todo tipo. Tem o verniz de uso geral. Esse verniz aqui, ele é utilizado... Cadê? É utilizado para proteção, né? No caso, você vai passar ele para proteger uma superfície, principalmente se essa superfície for madeira, para trazer um pouco do brilho e tal, mas o principal dele é trazer a proteção. E ele brilha, tem um brilho sim. Eu ia comprar o fosco, mas o fosco ele não tem esse aspecto aqui, tá vendo? De claro aqui parecendo água. O fosco ele tem um detalhe parecendo mais jateado, sabe? E não me servia. Aí eu peguei esse daqui mesmo. Então, vamos lá. Aqui, ó, não cometa o mesmo erro que eu de não limpar aqui depois que você abrir, porque senão a tampa cola e vai ser um saco para você soltar. Aí agora aqui você vai derramar um pouquinho e vai misturar. Não vou fazer isso agora não, porque eu tenho que abrir o relógio primeiro. Então, para o verniz não secar. Vamos voltar aqui. Deixar o pó de Chernobyl quieto ali. Eu já tinha afrouxado aqui, galera, a tampa do relógio. Abrir. A tampa é em aço. A pulseira é em aço. Mas a caixa é cromo, tá? Desse relógio aqui. Aqui tá o movimento dele, só a critério de curiosidade. Tá vendo aí, ó? Não tem nem marca o movimento do coitado. Agora eu vou tirar a tige dele aqui. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Você tem que pressionar e puxar a tige para ela sair. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver. Pressionar. Opa, escapou. Aí foi. Tá aí, ó. Tirei a tige. Agora eu vou tirar esse calço aqui do movimento. Agora o movimento tá na mão, galera, tá vendo? O que eu vou fazer? Agora eu preciso tirar esses ponteiros aqui, né? Pra gente poder ficar com o módulo o movimento do relógio, todo ele livre, né? Para que nós possamos mexer aí. Agora, é bom que você tenha um saca-ponteiro, ajuda bastante o trabalho aí. Pronto, ó, saiu o de minuto e o de segundos. Agora eu vou tirar o de hora. O de hora ele sempre é um pouco mais complicado, porque ele é o que fica mais atochado lá dentro do eixo. Tá aí, ó. Eu vou tentar também tirar... Cadê minha punção aqui? Tentar tirar o movimento do lugar. Não sei se ele é colado, se não é, mas se não for, também não vai fazer diferença não. Galera, ele é colado aqui, tá vendo? O movimento ele tá preso aqui, mas isso não faz diferença para mim, não me importa, porque o que eu queria eu já consegui, que foi tirar o movimento, os ponteiros, né?
Então agora sim, tá tranquilo. O que eu faço agora, galera? Eu vou fazer a misturinha ali e vou fazer como se eu estivesse pintando aqui esse dial do relógio. Agora sim, eu vou misturar aqui o verniz no pó de Chernobyl. Agora vou misturar aqui o pó com o verniz, ó. É isso mesmo, pó com verniz. Tá vendo como é que ele já fica uma mistura mais homogênea, ó? Esse aqui que eu tô usando é um palitinho de churrasco, tá, galera? Que eu comprei justamente para mexer com o relógio e tal, porque eles são de madeira. E se for uma parte que eu precise chegar, mexer, não vai estragar o relógio, nem mesmo arranhar e tal. Então tenho vários aqui que eu gosto de usar. Aqui o que acontece? Eu estou percebendo que está muito grosso. Então não é esse o ponto que eu quero. Eu quero que ele fique mais uniforme mesmo. Então vou colocar mais um pouco de verniz para eu ter a consistência que eu desejo, né? Pronto, botei mais um pouco de verniz. Vou misturar. O pó até que ele mistura bem aqui, galera, com o verniz, ó, ele não fica embolotado nem nada, empelotado. A mistura é bem fácil de ser feita. Tranquilo. Pronto. Agora, o que a gente faz? Eu vou pegar o pincel. É interessante que você tenha um pincel um pincel menor, tá? O meu aqui é o... Cadê? Onde é que tem? Acho que é esse aqui, ó, número 8. Mas se fosse um pincel um pouco mais fino, seria melhor. Mas no dia que eu fui comprar, esse aqui era o único que tinha. Então, se só tem ele, vai ele mesmo. Eu também não estava a fim de procurar em outro lugar, estava com pressa e peguei ele aqui mesmo. Mas espero que vocês estejam entendendo aí a situação. Tá vendo aí? Agora eu vou pintar o dial do relógio aqui. Por que tem que ser um relógio falso, galera? Porque se der problema, se der zica aqui, eu não tô nem me importando, entendeu? Aí eu vou estudar aonde foi o meu erro e melhorar na próxima. Por isso que é bom usar produto falso, né? Você não vai pegar um relógio original para fazer isso aqui de primeira, né? Pelo menos eu não recomendo. Procura assim, galera, ó, fazer os movimentos sempre para fora, tá? Do centro para fora, para eles ficarem o mais uniforme possíveis aí. Tá vendo? Ó? Percebendo que já ficou um pouco apagado ali, mas eu não me importo. Eu quero só que ele fique, se o processo de deixar fluorescente vai funcionar como eu quero que funcione. Se isso acontecer, tá ótimo. Aí eu vejo no outro projeto um pincel mais fino, menos pó, né, fluorescente, mas está tirando já, então tá vendo? Tirou um pouquinho aqui, ou não. Até que ficou bem visível, galera. Eu pensei que iria apagar os índices aqui, mas não. Ficou bem visível aqui. Então, a princípio, tá tudo nos conformes. O que vai acontecer agora? Vou deixar secar um pouco. Para ver, né, se vai ser necessário dar uma segunda demão ou vou ter que deixar para o dia seguinte
Vamos ver se aqui no verniz tem dizendo o tempo de secagem ao toque. Deixa eu ver, tal. Galera, eu olhei aqui no verniz, não tem especificando o tempo de secagem, né? Só vem falando que é secagem rápida, mas tá, rápida quanto? Quanto que é rápida? Eles não falam. Mas beleza. Passei aqui uma demão só, como vocês viram. E vou esperar secar um pouco mais. Aí eu não quero montar com ele fresco, porque aí pode dar aquele embaçamento no vidro ali por conta dos gases e tal. Aqui eu abri essa garrafinha de verniz, o cheiro impregnou tudo aqui, galera. Parece que eu abri uma garrafa de thinner aqui no ambiente. Eita caramba! Já fiz cagada. Parece que eu abri uma garrafa de thinner aqui no ambiente, galera. De tão cheiro tão forte que isso aqui tem. Então eu acho que eu vou ter que deixar secar bastante aí. Para ver qual vai ser desse experimento aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar secar e amanhã eu vou voltar para ver como é que ficou e vou montar ele para ver qual foi o resultado que eu obtive. Então, galera, não é no dia seguinte, tá? Ainda. Passaram-se algumas horas só desde que eu fiz a primeira parte do vídeo aqui para vocês. Como vocês podem ver, eu já montei previamente o relógio aqui, ó. Ele tá funcionando. Eu deveria ter... Cadê? Essa parte aqui, ó, no centro, tá vendo? Eu deveria ter passado um pouco mais, né? Mas beleza, isso aqui eu vou passar uma segunda demão. De repente vai cobrir isso aqui legal, esse centrinho aqui. Mas a primeira mão que eu passei aqui já está ao toque, né? Já pode tocar aqui, tá tranquilo. Então por isso que me levou a botar os ponteiros, a tige, testar aqui tranquilo, ó. Tá normal, tudo funcionando tranquilamente. Agora eu vou montar, vou botar na caixa e vou deixar ele em observação para ver, né, se vai dar aquele esbranquiçado por dentro do vidro, tendo em vista que eu não deixei as 24 horas suficientes para secar bem. Então já vou colocar ali no relógio. Então, galera, já tirei a tige aqui, que é o que eu precisaria para colocar o relógio no lugar. Agora eu vou pegar o soprador. Pronto, agora eu vou dar uma soprada aqui só para sair qualquer grãozinho que não tenha sido fixado corretamente ali com o verniz, né? Só para não ficar nenhuma dúvida. Agora aqui na caixa também é a mesma coisa. Agora a caixa, o movimento aqui vai para dentro da caixa. Tem que ver o lado primeiro, né? Cadê o buraquinho da tige? Tá aqui. Aqui, ó, o buraquinho da tige tá aqui. Tá aqui, cadê? Tá aqui, ó. Então, essa aqui que é a orientação. Agora eu vou colocar calço para ele ficar bem firme ali dentro. Agora é só entrar com a tige para segurar o movimento na posição correta. Pronto, olha lá, o relógio funcionando, na moralzinha. Agora, o que acontece? Eu não vou apertar essa tampa aqui no máximo, não. Até porque se eu precisar abrir esse relógio aqui, não vou precisar fazer esforço, né? Eu só vou rosqueá-la aqui,
Quando o projeto estiver finalizado, aí sim eu dou o aperto final. Então, assim, algumas dúvidas que eu tinha, né, se eu iria conseguir enxergar a hora normalmente, depois que eu fizesse essa pintura aí. E dá para enxergar normal, ó, vocês estão vendo aí, eu tô tendo a mesma visão que vocês, galera, eu tô olhando pela câmera, tá? Então dá para enxergar tranquilamente ali a hora. E agora vamos ver como é que ele fica no escuro, né? Vou pegar aqui a lanterna de luz ultravioleta para dar uma carregada aqui nesse fluorescente. E aí a gente consegue ter uma noção do nível de luminosidade que ele pegou. Vou apagar a luz aqui. Vamos ver agora. Eita caraca! Galera, ficou melhor do que eu imaginei, hein? Vou botar mais um pouquinho de luz aqui, né? Caramba! Ó, com uma demão só, vocês já conseguem ver o tanto de fluorescente que ele fica. Tá aparecendo algumas falhas ali que ficou menos pintado, mas isso aí é mole. Na segunda demão eu consigo tirar todas essas falhas aí. Mas assim, a primeira impressão foi que tá bom, ficou bom. Precisa de um acabamento melhor, claro. Mas para um projeto beta, vamos dizer assim, né? Então tá correndo como esperado. Eu pensei que não ia vingar, mas tá interessante, galera. Tá interessante aqui, hein? Deixa eu botar mais um pouco aqui. Ficou fluorescente legal, ó. Interessantíssimo, galera, esse projeto aqui, hein? Quanto tempo fica fluorescente? Galera, isso aí eu não vou saber especificar agora nesse vídeo, até porque aqui é beta, né? Então não tenho como especificar para vocês. Mas só com o uso, né? Até porque eu vou ter que dar a segunda mão para firmar bastante aqui. Então não posso especificar para você quanto tempo fica fluorescente. Mas acredito que vai de acordo com o tempo de uso, né, galera? Tempo de exposição à fonte de luz. Então, acredito que vai variar mesmo de acordo com o tempo de exposição. Mas a princípio, assim, para um teste inicial, galera, eu gostei bastante, tá? Gostei bastante, porque na primeira mão ele já deu esse resultado que vocês viram aí. Então, de repente, na segunda demão, fique 100%. Talvez nem precise dar uma terceira demão. Então, isso me deixou bastante otimista com esse projeto aqui. Então, galera, o vídeo foi esse, tá? Vou ficando por aqui com esse projeto aqui, né, no relógio que eu comprei justamente para esse propósito. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Vou atualizar vocês, né, nos próximos aí, nos próximos episódios, e vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Se você gostou, dá o like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal, porque é muito importante toda e qualquer interação que você puder fazer. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui!